Olá, aqui é Ana Coy para a leitura da Bíblia 365, hoje é o dia 27 de agosto, dia 239. Nossa leitura se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo desse encontro é que possamos diariamente fazer um devocional da palavra, alguns minutos por dia, se conectando espiritualmente com as escrituras sagradas. Escolha um local confortável, de preferência silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Nesse momento, peço na autoridade do nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo transborde os nossos corações e o torne ensinável, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Antigo Testamento, Jó, capítulo 23, versículo 1. Então Jó respondeu: Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Quem dera eu soubesse onde encontrá-lo, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia diante dele a minha causa, encheria minha boca de argumentos. Saberia com que palavras ele me responderia e entenderia o que ele fosse me dizer. Será que ele discutiria comigo, segundo a grandeza do seu poder? Não, ele me atenderia. Ali o homem reto apresentaria a sua causa diante dele e me livraria para sempre do meu juízo. Se me adianto, Deus não está ali. Se volto para trás, não o percebo. Se ele age à minha esquerda, não o vejo. Se ele se esconde à minha direita, não o enxergo. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como o ouro. Os meus pés seguiriam as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me afastei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Mas se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? O que ele quer, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como esta ainda tem planejado. Por isso fico apavorado na sua presença. E quando penso nisso, tenho medo dele. Deus é quem fez o meu coração esmorecer. O Todo-Poderoso me encheu de pavor, porque não estou desfalecido, por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento. E porque os que me conhecem não veem tais dias. Há os que removem os marcos de divisa, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam um jumento que pertence ao órfão, e como penhor ficam com o boi da viúva. Desviam caminhos necessitados, e os pobres da terra todos têm de se esconder. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres saem para o seu trabalho, à procura de alimento. Em campo aberto encontram comida, para eles e para os seus filhos. Cortam o seu pasto no campo e apanham as uvas que ficaram nas vinhas dos ímpios. Passam a noite nus, por falta de roupa, e não têm cobertas contra o frio. São encharcados pelas chuvas das montanhas e por falta de abrigo abraçam-se às rochas. Orfãozinhos são arrancados do peito e dos pobres se toma penhor. Os pobres andam nus, sem roupa, e famintos carregam os feixes. Entre os muros desses perversos espremem o azeite, pisam as uvas no lagar, enquanto padecem sede. Desde as cidades gemem os que estão para morrer, e a alma dos feridos pede socorro. Mas Deus não considera isso anormal. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. O assassino se levanta de madrugada, mata o pobre e o necessitado e de noite se torna ladrão. O olho do adúltero aguarda o crepúsculo dizendo: ninguém me verá, e cobre o rosto.
Nas trevas, ladrões invadem as casas, mas de dia ficam escondidos. Não querem andar na luz. Não querem nada com a luz, pois amanhã é para todos eles como sombra de morte. Mas os terrores da noite lhes são familiares. Os perversos são levados rapidamente à superfície das águas. A porção deles na terra é maldita e por isso já não andam pelo caminho das vinhas. A seca e o calor desfazem as águas da neve. A sepultura faz o mesmo como com os que pecaram. A mãe se esquecerá deles. Os vermes os comerão com gosto. Nunca mais haverá lembrança deles. A injustiça será quebrada como uma árvore. Maltratam as estéreis que não têm filhos e não fazem o bem às viúvas. Mas Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Eles se veem em pé quando desesperavam da vida. Ele lhes dá descanso e nisso se apoiam. Mas os olhos de Deus estão atentos aos caminhos deles. São exaltados por breve tempo, depois passam colhidos, como todos os demais são cortados. Como as espigas do trigo, se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas palavras? Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Será que é possível contar os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como pode o mortal ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras como os olhos dele. Quanto menos o homem, que é a larva, e o filho do homem, que é verme. Então Jó respondeu: como você sabe ajudar o que não tem força? Como você sabe socorrer o braço que não tem vigor? Como você sabe aconselhar o que não tem sabedoria e revelar plenitude do verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem você profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em você? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O mundo dos mortos está desnudo diante de Deus, e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo sobre a superfície das águas, no limite entre a luz e as trevas. As colunas do céu tremem e se espantam diante da sua ameaça. Com a sua força dominou o mar e com o seu entendimento despedaçou o monstro Raabe. Pelo seu sopro, o céu se aclarou e sua mão feriu a serpente veloz. Eis que isso são apenas as bordas dos seus caminhos. Dele temos ouvido apenas um leve sussurro. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Jó continuou em sua fala, dizendo: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas. Nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará o engano. Longe de mim que eu dê razão a vocês. Até morrer nunca abrirei mão da minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Que o meu inimigo seja como perverso, e o que se levantar contra mim como injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for tirada a vida? Quando Deus lhe arrancar a alma? Será que Deus ouvirá o seu clamor quando lhe sobrevier a angústia? Será que o ímpio encontrará prazer no Todo-Poderoso e invocará a Deus a todo momento? Vou ensinar a vocês a respeito do poder de Deus, e não lhes ocultarei o que está na mente do Todo-Poderoso. Eis que todos vocês já viram isso, porque então ficam repetindo palavras que não fazem sentido.
Esta é a porção que Deus dará ao perverso, a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os filhos dele se multiplicarem, será para que sejam mortos à espada, e os seus descendentes passarão fome. Os que sobreviverem a peste os sepultará, e as suas viúvas não chorarão por eles. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular roupas como barro, poderá até acumular tudo isso. Mas o justo é que vestirá as roupas, e o inocente ficará com a prata. A casa que ele edifica é como a da traça, como a cabana que o vigia constrói. Rico, ele se deita com a sua riqueza, mas quando abre os olhos ela já se foi. Pavores se apoderam dele como inundação. De noite a tempestade o arrebata. O vento leste o leva e ele se vai, e varre-o como o ímpeto do seu lugar. Deus lança isto sobre ele e não o poupa, e a ele que procura fugir às pressas da sua mão. Diante da sua queda, as pessoas batem palmas. Ao vê-lo ir embora, o vaiam com assobios. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês, a não ser aquilo que vocês leem e entendem. E espero que vocês entendam completamente, como também já nos entenderam em parte, que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória no dia de Jesus, nosso Senhor. Com esta confiança, para que tivesse um segundo benefício, queria ao passar por aí dirigir-me à Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me com vocês, sendo então encaminhado por vocês para a Judéia. Ora, ao querer isso, será que agi com leviandade? Ou, ao tomar decisões, será que decido segundo a carne? De modo que haja em mim simultaneamente sim, sim e o não, não? Mas, como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele, se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. Porque decidi por mim mesmo o seguinte: não voltar a me encontrar com vocês em tristeza. Porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará? Senão aquele a quem tenho entristecido. Escrevi isso para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês, de que a minha alegria também é a alegria de vocês. Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria, de modo que, agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar,
para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é o que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Salmos 41, versículo 1 ao 13. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Quando doente, tu lhe restauras a saúde. Eu disse: compadece de mim, Senhor. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus amigos falam mal de mim. Quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando maldades no coração ao sair, é disso que fala. Todos os que me odeiam se reúnem e ficam cochichando. Pensam o pior a respeito de mim, dizendo: foi uma peste que deu nele, e caiu de cama e não vai se levantar mais. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merece. Com isso saberei que te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Provérbios, capítulo 22, versículos 5 e 6. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afasta-se deles. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Encerramos mais um encontro. Muito grata por compartilhar deste momento em Cristo. Se essa leitura te transbordou o teu coração, compartilhe com seus amigos e queridos. E tenha um extraordinário dia. Deus te abençoe.